unidos e vamos sentindo a presença do Mestre Jesus. Por essa música que acalma nosso coração, os nossos pensamentos, nós vamos imaginando a figura doce do Mestre Jesus a nos envolver com a sua luz, com o seu amor. E assim vamos cumprimentando o mentor desta casa que nos acolhe com tanto carinho e respeito. Os nossos mentores individuais, esses queridos companheiros que tanto se alegram por estarmos aqui nesta noite para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre. Vamos pedindo, como eterno pedinte que somos, que a espiritualidade amiga presente possa estar nos intuindo, nos dando discernimento para entendermos melhor os ensinamentos de Jesus, para que assim nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos mentalizando a figura amorosa de Maria, a nossa mãe espiritual. E vamos pedindo a ela que nos envolva com o seu abraço de amor, de bondade, para que dentro desse abraço nós encontremos forças e equilíbrio para enfrentar os nossos problemas na nossa caminhada terrena. E assim, Mestre Jesus, com o nosso coração cheio de gratidão e de esperança por mais uma noite de aprendizado e tratamento, é que nós vamos pedindo a Tua permissão para iniciar a reflexão desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
reflexão desta noite. O nosso mês passado nós fizemos uma reflexão do estudo do Pai Nosso. E nós vamos começar com as parábolas de Jesus. E a parábola que nós vamos trazer essa noite, para refletirmos juntos sobre o ensinamento dela, é sobre a ovelha perdida. Porque às vezes a gente ouve as parábolas, mas a gente não para pensar na profundidade que tem os ensinamentos dela. E por que Jesus trazia esses ensinamentos através das parábolas. Essa parábola é bem curtinha, mas ela é de uma profundidade muito grande, porque ela traz os ensinamentos que às vezes a gente não parou para refletir. Então ela diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Essa parábola foi Lucas que nos trouxe no capítulo 15, versículo de 4 a 7. Jesus, falando para a multidão, quando ele fazia suas pregações, ele arrebanhava uma multidão de pessoas. E dentre elas, pessoas de vários níveis culturais, de várias profissões. E ele falava de uma maneira simples para que todos o entendessem. Mas nessa passagem aqui, especificamente, ele falou essa parábola por quê? Porque dentre essa multidão encontrava-se os fariseus e os doutores da lei e os chefes religiosos. E eles viviam testando Jesus. Porque os fariseus e os chefes religiosos, eles falavam da religião, mas não viviam a religião. Eles tinham muita vaidade, muita ganância. Eles viviam para os tesouros da terra, né? Não para os tesouros do céu. E posição social. E eles não admitiam que um pobre carpinteiro simples conseguisse ajuntar tanta gente para falar de ensinamentos tão simples e transformar tantas vidas. E para eles, vaidosos, isso era terrível. Então eles viviam testando Jesus para ver se Jesus entrava em contradição em algum momento, para que eles tivessem razão, se colocassem como sabedor de todas as coisas. E não só nessa passagem, Jesus foi testado várias vezes. Na passagem de Madalena, quando eles queriam apedrejar Madalena, que Jesus disse: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Eles condenavam a vivência de Jesus com os pecadores, mas pecadores aos olhos deles. E Jesus veio trazer o quê? Ele veio trazer o amor, a misericórdia, e é o que fala nessa parábola aqui. O sentido dela é o amor infinito de Jesus, de Deus para conosco, e a misericórdia. Tanto é que ele nos dá várias oportunidades para que nós consertamos aquilo que erramos ou fazermos aquilo que deixamos de fazer. Porque o que acontece?
o reino de Deus, ele é suscetível a só coisas boas. Mas o reino interior de cada um, que ainda está no processo evolutivo, é suscetível às várias quedas nas nossas encarnações. Então Jesus, ele vem mostrar que esse rebanho somos nós. Que o pastor é Deus. E quando ele fala que Deus não permite que nenhuma ovelha se perca, ele está falando das oportunidades que Deus nos dá para consertarmos o que não fizemos direito, ou fazermos aquilo que nos comprometemos em outra vida. A doutrina dos Espíritos, ela nos traz com clareza uma das passagens mais importantes nesse sentido, que é a reencarnação. Que essa é a oportunidade maior que Deus nos concede. Porque Deus não quer punir ninguém. E ele também deixa claro que não existe penas eternas, que ninguém vai sofrer eternamente. Ele não deixa que os seus filhos se percam e que vive no erro eternamente. Ele dá as oportunidades para que nós nos melhoremos, nos modificamos, para sermos espíritos melhores, para sermos pessoas melhores. Então ele dá a oportunidade, ele fala também do perdão. Então ele dá a oportunidade para todos, independente de quem seja. Porque qual de nós já não fomos ovelhas perdidas? E às vezes ainda nos perdemos pelo caminho. Porque mesmo sabendo dos ensinamentos dele, do caminho correto a seguir, nós ainda erramos. Porque falar dos ensinamentos de Jesus é fácil. Vivenciá-los no dia a dia que é o difícil. Mas o que Jesus fala nos seus ensinamentos? Que os sãos não precisam de médico. Que quem precisa são os doentes. E ele está se referindo aos doentes da alma. É a ovelha perdida. E Jesus está mostrando para esses fariseus que o reino de Deus é para todos, independente de ser pecadores ou não. Porque eu posso ser pecadora hoje e amanhã não ser. Porque eu posso mudar a minha vida. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso simplesmente dar uma reviravolta e dizer, não vou mais fazer determinadas coisas, vou trilhar um caminho diferente. Então, a nossa oportunidade é imensa. Uma outra oportunidade que Jesus deixa bem claro para nós são os nossos mentores espirituais. Primeiro, Deus dá a oportunidade da reencarnação, de voltarmos, às vezes com afetos, para nos auxiliar, com desafetos, para nos reconciliarmos com eles, e nos dá o amparo para trilhar nesse caminho. Fácil não é.
E aí ele dá a permissão para que tenhamos os nossos mentores. Eu falo que omissão difícil, né? Porque ser mentor, principalmente da Cida, não deve ser fácil. Porque o pobre fica ali na nossa orelha, né? Nos intuindo. Não faz isso, por aí não dá certo. E aí a gente vai e faz o negócio errado. Aí volta a cabeça baixa e ele tá ali junto com a gente, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele não pode dizer assim, ó, você vai por aqui, por aqui vai dar certo. Ele te intui fazer o melhor. E quando a gente ouve os conselhos dele, ainda acha que são nossos. Ele fala, nossa, olha, eu tive uma ideia maravilhosa. O pobre passou um mês lá na nossa orelha tentando nos conduzir por caminho certo. Por que isso? Porque Deus não quer que nenhuma ovelha se perca. Ele está dando a oportunidade para todos. E agora vamos trazer aqui para o nosso mundinho carnal, né? Que é mais difícil. Porque a misericórdia de Deus é grande e a nossa. Porque quem aqui tem mais de um filho sabe disso. E quem não tem mais de um filho tem irmãos, tem mãe, tem pai. E que às vezes são pessoas difíceis. E às vezes o pessoal fala assim, fulano é a ovelha negra da família. Ela não é a ovelha negra. Ela é aquele espírito ainda que está perdido. E que precisa do nosso auxílio. Que precisa que nós coloquemos em prática essa misericórdia que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas eu estou cansado. Eu já tentei. Fulano não quer ir, não faz. Porque é assim, nós temos a oportunidade de auxiliar. A gente fala que tentou, mas tentou de que maneira? Tentou tendo paciência? Tentou esclarecendo? Normalmente, num lar, nós temos filhos que é assim, um é mais difícil, o outro é mais maleável. Por quê? Porque eu digo assim, que tudo difícil a gente não aguenta, tudo bom a gente não merece. Não é? Então Deus dá aquela balanceada para que a gente consiga cumprir nossa missão. Aquele difícil é a ovelha perdida. Aqueles mais fáceis são os 99, que ficou lá no aconchegozinho, no lugar certinho. Não que não precise de atenção, que não precise de orientação, mas precisa muito menos que aquela que está perdida. E aí, às vezes a gente vai, fala uma vez, fala duas e já acha que fez muito. Mas quantas oportunidades nós temos? Quanto Deus nos auxilia no nosso dia a dia, nos nossos erros, nos nossos desesperos. E Ele não se cansa. Porque nós somos o grande rebanho de Deus. Mas Ele também confiou a nós o nosso pequeno rebanho. Nós também somos pastores. Nos confiou o rebanho do nosso lar, o rebanho do nosso trabalho, do nosso vizinho. Vocês já imaginaram quantas mães que vão para os presídios visitar os filhos
Porque lá está a ovelha perdida. Quantas mães vão na Cracolândia procurando filho, não sabe nem se vai encontrar vivo aqui na terra? Lá está o rebanho perdido. E nós, às vezes, o filho, principalmente na fase da adolescência que fica rebelde, a gente já quer desistir. Falar, eu não aguento fulano. Como que não aguenta? Eu tenho um pai difícil, eu tenho uma mãe difícil, eu tenho um irmão difícil. É a ovelha perdida. E a gente tem que contar aqueles 99 que são bons, que nos dá apoio, que nos auxilia, que nos dá cola a hora que a coisa está muito feia, está muito difícil. Para que nós tenhamos força para ir atrás dessa ovelha perdida. Nós temos que pensar bem, porque cada um de nós tem uma ovelha perdida na vida. Seja na nossa família, seja no trabalho, seja nos vizinhos. Em vez de criticar, vamos trazê-los para nós. Ah, mas eu falo, não adianta. Às vezes não adianta mesmo. Por quê? Porque o outro tem o livre-arbítrio. E ele só vai mudar se ele quiser. Mas você fez sua parte. Você vai botar a sua cabeça no travesseiro com a sua consciência tranquila que fez a sua parte. E quando você não puder fazer nada, faça uma oração. Ore por ele. Eu não sei se vocês conhecem a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, ela orou 30 anos para ele sair do caminho errado que tinha entrado. 30 anos ela orou para auxiliar ele. André Luiz, 8 anos sofrendo nas zonas inferiores do plano espiritual, levado pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. 8 anos a mãe ficou orando para resgatá-lo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, 1 ano, 2, é muito, não dou conta mais. Ah, eu desisto, estou jogando a toalha. Você imagina se Deus fizesse isso com nós? Se Ele abandonasse essas ovelhas dele? Porque nós somos também ovelhas perdidas. Porque ainda erramos tanto, né? Mas Ele nos dá a oportunidade do conhecimento, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade daquela criatura abençoada como nosso mentor, para que a gente siga no caminho correto, para que a gente não seja aquela ovelha perdida. E para que nós também nos transformemos em bons pastores, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso conhecimento, que nós sejamos bons pastores. Seja para os nossos filhos, seja para aquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Seja para aquela mãe desesperada, que tem um filho na Cracolândia, que tem um filho no presídio, que tem um filho em cima de uma cama vegetando. Que nós oremos. Que nós tiremos um pouquinho do nosso tempo para exercitar ser bons pastores. Então, que nós possamos, essa semana, refletir em tudo que
a gente recebe de bom? Porque se a gente for focar nas dificuldades, nós vamos continuar sendo ovelha perdida. Com todo o amparo que nós recebemos, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que nem Deus transgride essa lei que Ele mesmo criou. A nossa escolha, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, elas vão durar o tempo que nós quisermos. Porque a partir do momento que eu me colocar na posição de querer mudar, e a mudança, ela começa aqui e aqui, em nós, não é no outro. Não é o outro que é errado, não é o outro que é ruim, não é o outro que é isso ou aquilo. A gente tem que olhar se não somos nós que somos impacientes, que somos intolerantes, que somos incompreensivos, que somos egoístas. Então a transformação começa em nós. E com certeza seremos bons pastores um dia. E esse dia pode começar hoje. Que Jesus abençoe a todos, que nos dê uma semana de paz, de harmonia, e que nós possamos refletir bem nos ensinamentos de Jesus, para que quando a gente sair daqui e encontrarmos as dificuldades que por alguns minutos nós deixamos de lado, nós tenhamos força e compreensão e a grande certeza de não estarmos sozinhos. Que a espiritualidade, que os nossos mentores estão conosco sempre, nos amparando. Basta nós sabermos ouvi-los. Que Jesus abençoe a todos. Então, mais uma vez, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus. E nesse momento nós vamos pedindo a Ele que nos dê a força necessária para sermos bons pastores. Que nós possamos, Mestre Jesus, doar nesse momento os nossos melhores sentimentos. E que a espiritualidade amiga possa transformar esse sentimento em vibrações de amor, de paz, de cura. E que essas vibrações possam ser levadas até os nossos lares. E vamos pedindo a Maria que envolva aquelas criaturas que é mais difícil de convivência, que ele possa ser abençoado, amparado e fortalecido no propósito de mudanças. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, que essas vibrações sejam levadas a todos os países em guerras, dos seus governantes, aos países onde há fome e miséria, que possa envolver o nosso país nesse ano tumultuado de eleições, que as pessoas tenham o discernimento necessário, que o Seu amor permita que uma cúpula de luz derrame sobre a nossa pátria. Que as vibrações de amor alcancem todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações desta casa, todas as mãos abençoadas que as trouxeram. Os espíritos amigos possam visitar o lar de cada um nesta noite,
depositando lá toda a energia benéfica, toda a luz, todo o amor que o Mestre derrama sobre nós nesse momento. E que nós possamos, ao adentrar na câmara de passe, abrirmos o nosso coração e nos colocar à disposição da espiritualidade, dizendo ao Mestre, estou aqui para receber o teu amor, para que eu seja mais forte, para que eu possa, Senhor, exemplificar os seus ensinamentos nesta semana. E assim, Mestre querido, grato que estamos, pedimos a tua permissão para encerrar este Evangelho, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.